com muita satisfação para ouvir você, Toninho Silvan, que todo mundo chama de Silvan, que é você como presidente do Sindicato dos Químicos de Guarulhos e região, uma categoria que eu acho que hoje, na área fabril, é a maior categoria de Guarulhos, disputando muito ali com a categoria metalúrgica. Como é que está, Silvan, como é que está a presença de trabalhadores em termos de número na categoria de vocês em Guarulhos e região? Eloy, uma boa noite a todos aqueles que também nos acompanham. Hoje a categoria química está composta pelos segmentos farmacêutico, plástico, tintas, vernizes, abrasivos, área de reciclagem, em torno de 25 mil trabalhadores, tá? De forma direta. E aí nós temos também muitos trabalhadores que prestam serviço, que é apoio, né? Área de portaria, restaurante, limpeza, setor de transporte. Na realidade, uma parte é funcionário direto das empresas, outros são de empresas transportadoras, que é setor de logística, e aí você pode considerar mais em torno dos 7, 8 mil trabalhadores que circulam em torno desse segmento. Nós estamos falando aí entre trabalhadores direto e indireto, alguma coisa em torno de 32, 33 mil trabalhadores. Pois é, nós vamos conversar bastante sobre isso, Silvan, e concentrando basicamente em Guarulhos, mas antes disso, eu queria que você comentasse um pouco esse 1º de maio, que vai ser um 1º de maio absolutamente diferente dos outros, porque, pelo que foi noticiado, as centrais sindicais todas unidas não vão fazer atos presenciais, ao contrário do que preconiza o presidente da República. Como é que você está vendo isso, Silvan? Para nós é um momento de muita apreensão, né, diante de tudo que está acontecendo. É lamentável, né, que a gente tenha um 1º de maio em 2020 que não poderá ser comemorado como gostaríamos, como já fizemos em muitos outros anos. Mas acaba sendo um 1º de maio também de muita reflexão, porque a história do 1º de maio ela já foi, na sua origem, né, uma história de muita luta, muita perseverança, muita determinação de trabalhadores e trabalhadoras buscando, lutando pelos seus ideais, por justiça, por distribuição de renda, por qualidade de vida, por oportunidade, né? E neste momento nós estamos, tá certo? Diante de todo esse cenário mundial, né, do coronavírus, que nos leva a termos que ser criativos, porém perseverantes, com cautela, com responsabilidade. Não podemos ser irresponsáveis, como alguns governantes têm se demonstrado, têm se atuado, têm participado, expondo a si e os outros, e por isso que as centrais sindicais se organizaram para que não pudéssemos deixar passar de qualquer forma uma data tão importante. Então vai ser um esforço coletivo para fazer um registro, tá certo? Com um debate muito sério do impacto desse momento que nós estamos vivendo, na economia, na vida, na saúde, e para a gente poder juntos constatar a negligência dos governantes, que é a nível de município, estado e até da União, com a saúde pública. Num momento como este, ficou muito claro, tá, o que pouco foi feito pela saúde pública do nosso povo. E vale ressaltar que esse governo, um dos propósitos dele, é acabar com o SUS, com o Sistema Único de Saúde. Imagina, isso. Com todas as deficiências do SUS, já pensou se nós não tivéssemos um sistema deste? Pois é, viu, Silvan? Você, inclusive, a sua categoria, que junta o setor farmacêutico, tem muito, muito a ver com a saúde. E eu já tenho acompanhado
a luta que vocês têm feito, por exemplo, para manter a fábrica FURP, que é uma estatal, a única estatal do ramo farmacêutico da categoria de vocês aqui na cidade de Guarulhos. Silvan, você, como presidente do Sindicato dos Químicos, que tem tantos, como você falou, os farmacêuticos e tantas outras categorias, plásticos também, como presidente do Sindicato dos Químicos, como é que você está vendo o setor químico e afins no estado de São Paulo, hoje? Eloy, nós estamos enfrentando um grande desafio. Recentemente, nós conseguimos a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho, que é o contrato coletivo que nós fazemos a sua discussão e renovação a cada 2 anos as cláusulas sociais e anualmente todas as cláusulas econômicas. Nós tivemos por algum momento, a data base é 1º de abril. Nós tivemos por alguns momentos, durante o início dessa conversa, da negociação em março, segunda quinzena de março, uma sinalização com a possibilidade de prorrogação da data base anterior por um prazo de até 90 dias. O que muito nos preocupa diante do cenário, que é um cenário indefinido. Tá? Hoje nós não conseguimos planejar o que nos espera na segunda-feira. Imagina daqui 90 dias. Então nós conseguimos renovar a convenção. Vocês conseguiram renovar a convenção? Conseguimos. Garantindo todas as cláusulas sociais, garantindo a manutenção. Setor farmacêutico. Do farmacêutico. Especificamente setor farmacêutico, tá? Do qual você está falando. Diante de todos esses desafios, nós conseguimos renovar a convenção, nós conseguimos assegurar o reajuste do INPC para uma faixa de até R$ 8.800, e acima disso um valor fixo, deu 3,51, e na realidade nós conseguimos avançar na definição desse critério, e mantivemos, tá certo? Dentro da convenção, uma cláusula que garante a manutenção de uma comissão permanente de negociação, que tão logo tenhamos um cenário melhor definido, em termos de toda essa pandemia, nós possamos, efetivamente, fazer eventuais ajustes nessa convenção, mesmo no transcorrer da vigência da nossa database, que é 1º de abril de 2020 até 31 de março de 2022. As cláusulas sociais. E as cláusulas econômicas até março do ano que vem. As cláusulas econômicas até março do ano que vem. E esse acordo que vocês fizeram vale para o setor farmacêutico do país todo, através da, de confederação dos trabalhadores da categoria, ou só para o estado de São Paulo, com repercussão em Guarulhos? Só São Paulo? Só no estado de São Paulo. Inclusive, nós somos uma das poucas categorias que temos em convenção coletiva, já há aproximadamente 8 anos, jornada de trabalho semanal de 40 horas no setor farmacêutico no estado de São Paulo, sem redução salarial. Nós fechamos isso em convenção coletiva há uns 8 anos atrás. Silvan, me diga uma coisa, como é que está a economia do setor produtor de remédios, o setor farmacêutico? Eles estão em plena produção, ou reduziram, ou tiveram alguma dificuldade por causa da importação de insumos, por causa do crescimento, da desvalorização do real e valorização do dólar? Como é que está o setor, já que você o conhece muito bem? Eloy, nós temos alguns fatores. Primeiro, tá? É um setor que ele tem um volume de importação muito grande. Ele tem uma dependência muito grande de matérias-primas importadas. Muitos laboratórios, eles têm a importação do seu princípio ativo, tá? E chegando aqui, eles acrescentam alguns componentes e produzem o medicamento, embala e vai para a farmácia. Mas nós temos tido aí, infelizmente, um crescimento muito grande da importação de produtos acabados. Poxa! Inclusive,
que já vem pronto nas caixinhas para ir para a gôndola das farmácias. É Isso mesmo? tem crescido muito, até por uma ação do próprio governo federal, que através do seu programa de saúde nacional, que é o Farmácia Popular, tem sido um grande comprador de importados, desprestigiando as empresas farmacêuticas que empregam e geram recurso instaladas dentro do país. É um absurdo isso. Tá? De onde vem? O próprio De onde governo vem? federal é um grande importador. De onde vem principalmente? De que países vêm principalmente esses produtos acabados? Vem de vários países, Estados Unidos principalmente, mas de outros países também. Tem se importado muita coisa, muita matéria-prima, muito princípio ativo da própria China, da própria Índia, tá? E de outros países da Europa, que também acabam vindo para cá. Nós temos algumas empresas que elas são simplesmente fabricantes de medicamentos. Elas não têm centro de desenvolvimento, pesquisa no país. Elas trabalham produzindo e distribuindo, só comercializando. O que é muito importante é que nós pudéssemos ser um país, tá certo? Que fomentasse a pesquisa, fomentasse o desenvolvimento, que investisse efetivamente no setor farmacêutico, que é o desenvolvimento. E aí você teria atividade com maior valor agregado. A Alemanha faz muito isso. A Alemanha faz muito isso, você disse. Investe e eu queria... de pesquisa e desenvolvimentos, tá certo? E a manufatura vai para os países em desenvolvimento, um deles o Brasil. Silvan, eu queria ver se você comenta alguma coisa em termos de como é que estão as indústrias farmacêuticas em Guarulhos. Se elas estão com essa característica de importar o produto feito ou se elas estão produzindo aqui mesmo o máximo que puder, ou ainda se elas estão fazendo pesquisas. Dá para comentar um pouquinho? Eloy, nós temos um grande laboratório, capital nacional, instalado no município de Guarulhos há muitos anos, que é o Laboratório Axê. O Laboratório Axê, eles tiveram, durante muitos anos da sua existência, uma fábrica de medicamentos. Simplesmente ele produzia medicamentos similares, tá certo? É um laboratório que teve uma grande oportunidade de avançar na produção do genérico, quando ainda no governo, tá certo? No início aí da política de genérico, que o ministro era, então, o atual senador José Serra, e o Laboratório Axê não acreditou nesse projeto. Esse projeto do genérico. Anos depois, o Axê acabou adquirindo um laboratório biosintético, que é um laboratório que está sediado em São Paulo e que faz parte do Grupo Axê, que tem a especialização na produção de genéricos. Mas o Axê é um dos laboratórios que também tem optado por importação de muitos medicamentos que estão sendo comercializados diretos, né? Agora, como eu disse a você, o próprio governo federal é um grande importador. Então, ele acaba não sendo um bom exemplo para quando a gente vai buscar fortalecer a produção dentro do país, independente se é empresa nacional ou multinacional. Mas nós temos um setor importante, estratégico. Nós já tivemos mais laboratórios farmacêuticos instalados em Guarulhos. Nós tivemos o laboratório Pfizer, que tinha a parte humana e a parte também de saúde animal. Depois foi vendido para um grupo Zoetis, que, consequentemente, ato contínuo, passou para o grupo União Química, que hoje é uma indústria só de saúde animal, que é a Inovat, tá certo? Pertence ao grupo União Química. Nós temos informações de que também vão restabelecer a produção da linha humana na fábrica de Guarulhos. Nós tínhamos o laboratório Estífio, que hoje já não está mais em Guarulhos, foi transferido totalmente para o Rio de Janeiro, que depois foi adquirido pelo grupo GSK. Nós temos uma indústria que ela está mais focada na área oftalmológica, que é a Allergan.
E nós temos um grande laboratório público, que é a FURP, que passa por um processo de destruição, que vem sendo coordenada pelo governo do estado de São Paulo, o governo do PSDB, que já vinha com problemas anteriores. Infelizmente, no último mandato do governador Geraldo Alckmin, ele acabou dando uma acelerada na desconstituição desse importante laboratório. O ano passado, os funcionários fizeram uma grande mobilização e conseguiram brecar na Assembleia Legislativa que estava em curso uma tentativa de inviabilizar a manutenção dessa empresa. A CPI, que foi constituída na Assembleia, acabou culminando com o encerramento da atividade de uma filial, que seria uma segunda unidade ligada à FURP de Américo Brasiliense. E esperamos que agora, com toda essa situação, se possa ter efetivamente, né, uma reavaliação por parte do governo e a manutenção desse importante e necessário laboratório público. Hoje nós temos mais de 800 funcionários que atuam dentro da FURP, fora os indiretos, né? E é uma empresa estratégica, que ela ajuda a regular, inclusive, o preço do medicamento no mercado, tá? E torna-se aí uma empresa estratégica na política de saúde do governo do Estado, que, inclusive, é também fornecedora do Ministério da Saúde. Silvan, posso Olá, comentar? Silvan, é o seguinte, o Alex, que é da comissão da FURP, está cumprimentando você e também está contente com a luta que o Sindicato dos Químicos tem feito no sentido de manter a empresa existindo aqui em Guarulhos, e que é um orgulho para a cidade e, ao mesmo tempo, uma empresa importantíssima aqui para a produção de remédios para distribuição gratuita, não só no estado de São Paulo, como no Brasil. E contra essas ameaças do governo do estado de privatizar, aliás, de extinguir até, eu espero que, com essa crise, o governo do estado mude de opinião e acolha a linha de defesa que vocês e os trabalhadores da FURP têm feito desta empresa aqui. Nós estamos também, Silvan, com o Cabeça, que é o vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, e eu já até conversei com o Cabeça, que eu já o convidei também para a gente fazer um diálogo sobre a categoria metalúrgica, como nós estamos fazendo sobre a sua categoria. E, além disso, a Marinalva está mandando um abraço, está assistindo, o Edson Barros é biólogo, né? E está colocando a importância desse debate que nós estamos fazendo. Me diga uma coisa, Silvan, como é que está a situação dos trabalhadores? Vamos deixar um pouquinho de lado o farmacêutico, os laboratórios. Como é que está a situação dos trabalhadores nessa crise? Por exemplo, férias coletivas, suspensão do contrato de trabalho, redução da jornada, demissões. Como é que você está vendo isso no conjunto das categorias que vocês representam aqui em Guarulhos e região? Eloy, só fazendo um registro rápido, nós estamos falando de FURP e hoje nós tomamos conhecimento, através de um funcionário da empresa, de que existe um temor muito grande na FURP de alguns casos que foram comprovados de coronavírus. Nós notificamos a direção da empresa, demos um prazo de 72 horas para que, através do Departamento de Saúde da empresa, se posicionem sobre a possibilidade de, em silêncio, se houver silêncio da empresa, se ela negligenciar, nós estaremos formalizando, junto ao Ministério Público do Trabalho, uma denúncia de negligência por parte da administração e para se constatar verdadeiramente qual a real situação. O pessoal está muito assustado, muito preocupado,
em função do transporte, do acúmulo de pessoas na área industrial, na área como um todo da empresa, né? Então, os trabalhadores da FURP estejam cientes. Nós notificamos hoje e demos um prazo de 72 horas para que a empresa oficialmente ela se posicione, através do Departamento de Saúde. Não é uma resposta simplesmente justificativa, não. Tem que ser alguma coisa palpável, alguma coisa técnica, que realmente tranquilize a todos nós e principalmente os trabalhadores. Mas você fala dos segmentos, Eloy, nós estamos num momento de muitos desafios, tá? Primeiro, lutarmos incansavelmente, todas as categorias, para a gente não permitir o aumento do desemprego no país, tá? E esse é um grande desafio, porque os recursos que foram destinados pelo governo federal para fazer frente a esse processo de contenção de toda essa situação da pandemia, evitando o aumento do passivo, do desemprego, em todos os segmentos, foi muito pequeno diante do que ele está gastando com o sistema financeiro. Muito pequeno. Muito Sem pequeno. dúvida. Ele está fazendo muitas concessões para quem não precisa. Claro. Ele está sendo muito bonzinho para quem colocou ele no poder. E ele está deixando de agir como um governante. Ele tem mais de 200 milhões de pessoas, que é responsabilidade dele, governo federal, em conjunto com os governos estaduais e governos municipais. Eles têm que acabar com essa briguinha de comadres e tem que pensar no Brasil, tem que pensar na população. Silvan, e o que está acontecendo? Nós estamos fazendo vários acordos, de acordo com as necessidades. Redução de jornada, mas sempre procurando, Eloy, utilizar o artigo 9º da medida provisória, que permite que, através da negociação, se busque uma compensação, porque existe uma diferença. Mesmo o governo tendo disponibilizado um programa via seguro-desemprego para minimizar o impacto no caso da redução de jornada e de salário, e até no caso da suspensão, ainda fica um resíduo. E esse resíduo, o artigo 9º, ele permite que uma negociação entre o sindicato e a empresa seja pago algum benefício, um cartão alimentação, um abono emergencial, sem custos adicionais, sem encargos sociais. Isso tem ajudado. Silvan, vamos colocar mais claramente essa questão. Quer dizer, por exemplo, se reduz a jornada em 50% e a empresa só paga 50% do salário e o restante a pessoa tem direito a 50% do que receberia do seguro-desemprego, não é? Então, fica uma redução da renda do trabalhador, e aí que vocês estão tentando fazer a negociação para que, de alguma forma, seja coberta pela empresa a redução da renda, através... Não é isso? Agora, me diga uma coisa, tem havido, essa medida provisória permite a negociação individual entre o empregado e a empresa, o que deixa o empregado numa situação de inferioridade muito grande, que se ele disser, não, eu não aceito isso, ele pode ser demitido. Como é que está acontecendo nas categorias de vocês? Vocês estão conseguindo manter o sindicato como um intermediário entre a empresa e o trabalhador? Correto, Eloy. Nós temos a medida provisória, até 3 salários mínimos, 3.135, é uma negociação direta entre empregado e empregador. Após essa negociação, ela dá conhecimento ao sindicato, tá? Ela pega os acordos individuais e dá conhecimento ao sindicato. É neste momento que o sindicato, como ele é parte necessária na segunda fase, que é o intermediário a partir de 3.135, tá? Até 12 mil e pouco, que dá 2 remunerações da Previdência. Então, na realidade, esse fator ele é importante, porque ele traz o sindicato para a mesa de negociação. E aí você acaba trazendo a primeira etapa também, quando gera-se resíduo. Porque, através do artigo 9º, você possibilita a criação de um abono especial indenizatório sem custos, sem encargos trabalhistas, tá? E acaba minimizando. Nós fechamos, por exemplo, uma convenção
químicos, database novembro, a nível de estado de São Paulo, que esse resíduo nós transformamos em horas, tá? E ficou essas horas pendentes a serem trabalhadas depois e recebidas. E após o encerramento da suspensão, a empresa tem 90 dias para fazer essa utilização dessas horas e remunerar o trabalhador. Se ela não fizer, ela vai ter que fazer o pagamento do resíduo. Mas vem cá, mas ele não recebe agora, ele só recebe quando compensar, depois de compensar as horas. Quando ele trabalhar as horas. Só que tem um limite. Silvan. Essa compensação ela tem que acontecer, Eloy, no máximo 90 dias após o término da suspensão do contrato, da redução da jornada e redução do salário. Tá? Silvano, me diga uma coisa. Você, na categoria dos plásticos, né, você ali tem fábricas que trabalham com embalagens, né, que são de produtos, por exemplo, alimentícios e outros produtos que estão sendo vendidos em supermercados. Então, talvez esses setores ainda tenham mantendo uma produção razoável, embora certamente menor, né? Porque quando as pessoas têm menor renda para comprar as coisas, é menos movimento nos próprios supermercados. Agora, tem outros setores de plásticos que já trabalham com embalagens ou atividades que estão paralisadas atualmente ou que reduziram drasticamente. Como é que está acontecendo isso na categoria dos plásticos e a repercussão sobre os trabalhadores e o emprego e o salário? Então, Eloy, veja bem, nós temos tanto no segmento plástico quanto no segmento de tintas. Você tem a tinta imobiliária, a tinta automotiva, a tinta gráficas. Então, aonde você tem algum nicho que você está tendo atividade, mesmo que reduzida, mas continua tendo, as indústrias fornecedoras de insumos, elas continuam em atividade. Tá? Reduzido, é óbvio. Então, tem muita gente de férias, muita gente de licença, muitos trabalhadores da área administrativa em home office, tá? E essa questão do home office é um troço interessante, porque durante muito tempo, tanto o empregado quanto as indústrias e até as lideranças sindicais sempre olharam com muita desconfiança para esse sistema de trabalho. E agora ele se apresenta com uma eficiência tremenda. Eu estava ouvindo ontem algumas empresas que utilizam escritórios, prédios de escritórios comerciais, e essas administradoras desses prédios em São Paulo, na Berrini e outros locais, já estão começando a receber aviso, tá, de devolução de salas que estavam alugadas, porque eles pretendem manter os trabalhadores em home office, mesmo pós-crise. Olha que situação. E na indústria já não é possível. Tá? Na indústria tem que ter a presença. Em alguns casos, nós fechamos acordos, por exemplo, a empresa trabalhava com 3 turnos de produção. Nós subdividimos esses turnos, tá, em 6, cada turno foi dividido ao meio, e fizemos uma escala de trabalho, de forma que uma semana a turma trabalha 3 dias e uma outra turma trabalha 4. E ela está trabalhando de domingo a domingo. Só que o trabalhador trabalha um dia e o outro dia ele folga. Trabalha um dia e outro dia ele folga. E na semana seguinte ele vai invertendo. Uma semana ele trabalha 4 dias, na outra trabalha 3 dias. Não houve suspensão, não houve redução de jornada nem de salário, e houve uma diminuição da presença dos trabalhadores na fábrica, no ambiente, o que trouxe uma segurança maior, trouxe uma condição melhor. E a produção, na realidade, ela acabou caminhando quase que na normalidade. São essas medidas que acabaram sendo adotadas. Silvan, você começou a abordar uma questão importante, que é as perspectivas futuras, porque essa crise ela vai terminar trazendo posteriormente, no processo de recuperação e algum dia de estabilização, ela vai trazer mudanças importantes no mundo do trabalho que já vinham sendo anunciadas e até preparadas. E por isso que os sindicatos também
tem que ter uma espécie de ajornamento, de atualização, inclusive nas formas de luta em defesa dos direitos dos trabalhadores, que, como o 1º de maio nos lembra, é um movimento mundial importante de defesa dos direitos dos trabalhadores. Agora é o seguinte, Silvan, como é que você está vendo, pela tua experiência, os próximos meses e talvez o próximo ano? Como é que você está vendo em termos da economia de teus setores e da vida dos trabalhadores e da renda dos trabalhadores dos teus setores? Eloy, primeira coisa que todos nós temos que pensar neste momento é continuarmos vivos. Como que devemos fazer para termos a segurança, tá, necessária para continuarmos vivos? Isso é a primeira preocupação. Segundo, fazer com que todo esse nosso zelo seja extensivo à família e aos amigos, às pessoas mais próximas, porque aonde a gente tem o nosso alcance social. Outra coisa que nós temos que fazer é entender que nós só temos uma saída. É agradecer a esse Deus maravilhoso e pedir a Ele proteção e direção. Depois, nós temos que estar muito mobilizados, e aí não tem espaço para a ganância do capital. O capital, ele precisa entender que ele tem um teto, ele tem um limite. Nós estamos vivendo um momento que as maiores riquezas não estão valendo nada. Os maiores exércitos não estão valendo nada. Os avanços tecnológicos, muito pouco têm feito. Então, a ganância do ser humano, ela precisa ter limite. Nós precisamos entender que essa sociedade, ela tem um compromisso com a vida. Nós temos que ter o compromisso de garantir que ninguém na face da Terra vai morrer de fome. Que nenhuma criança vai deixar de ser assistida. Que nenhum idoso vai ser abandonado. Esse é o compromisso da humanidade. Depois que tudo isso passar, nós temos que nos reorganizar. Nós temos que dar mais valor à vida, à família, às pessoas. E aí nós temos que ir para a matéria, para o capital. Fazer com que esse capital ele cumpra o papel de nos proporcionar uma vida mais justa, mais digna. Que todos, alguns com mais, outros com menos, mas que todos temos que ter direito à vida. E é isso que vai fazer com que a gente recomece a nível mundial, tá certo? A transformação dessa sociedade. Nós tivemos agora, forçosamente, um freio para arrumação. Um freio para arrumação. Mesmo com a pandemia, Eloy, nós não podemos admitir o que o sistema financeiro está fazendo. Eles vão no Banco Central e pegam dinheiro a 3,75 de juros ao ano, que é a taxa Selic, e vem para o cidadão e faz um empréstimo dizendo que quer ajudar aos empreendedores, a essas pequenas empresas que geram emprego, e oferece o dinheiro a 1,5 ao mês. Isso é ganância. Claro. E ao mês. Isso é ganância. Isso é usura, e não pode. Deixa eu te dizer uma coisa, o seguinte. Essa crise está demonstrando, e os próximos meses, o próximo ano, e talvez mais do que o próximo ano ainda, a super importância que tem duas grandes instituições da sociedade. O Estado brasileiro, representado principalmente pelos governos federal, estadual, municipal e os parlamentos, e até o judiciário, que tem que ter uma presença enorme na economia, porque como
como há uma retração em todos os setores, um crescimento enorme do desemprego, uma redução da renda de quem é autônomo, da pequena, da média empresa, praticamente pouquíssimos setores não vão ter uma queda significativa na sua renda. E a população vai sofrer muito. Então, a presença de recursos governamentais não pode ser apenas os R$ 600 por 3 meses. Vai ter que continuar muito lá na frente. E outra coisa também, outra instituição super importante, que são os sindicatos, que são as organizações da sociedade em defesa coletiva. Então, que vão ter que ter um papel importantíssimo nesse período, porque senão vai ficar na mão lá da elite que vai terminar deixando o povo morrer e dizendo, e daí? Né? E daí? Né? Então, Silvan, eu acho que essa conversa nossa foi uma conversa muito importante. Você trouxe para nós informações assim bastante importantes. Eu estou com uma dificuldade aqui no meu sistema de ver as pessoas que fizeram os comentários. Sabe por quê? Eu cheguei uma hora aí atrás dos comentários, né? E depois foi difícil de voltar a minha imagem e a minha voz. Então, Silvan, eu vou tentar fazer o seguinte, né? Eu vou, francamente, né? Eu vou tentar fazer esse recurso, né? De poder citar aqui as pessoas que estão nos acompanhando, comentando e fazendo questionamentos. Mas se eu não voltar, Silvan, eu já me despeço aqui, e aí você... Eu só queria fazer um comentário. Você dá um fecho, você não vai sair aí, eu vou tentar, e se eu não voltar... Eu quero só fazer um comentário. Faça, então. Eu quero só fazer um rápido comentário. Diga. Porque eu acho o seguinte, tá? Nós estamos em um momento em que o governo brasileiro, o governo federal, que tem o controle da Casa da Moeda e tem a capacidade, a competência de tomar uma decisão... De imprimir dinheiro. O viés não é econômico, é de vida. Tem que produzir moeda, colocar no cofre do Estado para atender a população. Não tem que ir para o sistema financeiro pedir dinheiro emprestado. Tem que produzir a nota, tem que produzir o dinheiro necessário para manter as pessoas vivas, as pessoas recuperando a sua saúde, se alimentando. O país tem capacidade de carregar esses programas sociais até dezembro, janeiro, fevereiro, mas o governo tem que produzir o dinheiro necessário. Depois, os ajustes na economia, fazemos depois. Agora tem que salvar as vidas. Não dá para ir buscar dinheiro em banco, tem que ir para a Casa da Moeda fabricar esse dinheiro necessário para sustentar a população. Tá certo, Silvan. Eu vou ver se eu consigo fazer os comentários. Se eu não fizer, eu quero agradecer a todos que acompanharam esse nosso interessante diálogo, muito esclarecedor. Quero agradecer muito a você e desejar tanto ao Sindicato dos Químicos, Plásticos, Farmacêuticos, toda essa categoria imensa que vocês representam, sucesso nessa luta insana, imensa, que vocês estão tendo e vão ter nos próximos meses, no próximo ano, junto com os outros sindicatos e com as centrais sindicais. Eu vou tentar ver se eu consigo reportar os que nos comentaram aqui, senão você fica encarregado aí de dar Muito obrigado para todos. Estaremos sempre à disposição. Silvan, o Vanderly Fialho, que é o vermelho,
está falando aqui que o capitalismo não tem alma, né? Concordo plenamente. E o Nailton Moura fez comentários aqui importantes também. O Rafael Paredes está cumprimentando aqui o debate entre nós. E então o Alex voltou assim dizer que temos que fazer entender que não existe capital sem o trabalhador. O Décio Pompeu está nos saudando também. A Fátima Frias, ela está pedindo ajuda aos transportadores escolares autônomos de Guarulhos, né, que não conseguiram auxílio emergencial. É importante isso, né? E eu já comentei aqui o Nailton Moura, a Cleonice Oliveira também está cumprimentando, e o Samuel Inácio também está nos cumprimentando, a Rose Santos, o Luiz Félix, e então, mais o Naldão Brás, e vários, a Marinalva, o André Albuquerque Vicente, o Sérgio Moreira, e o Sérgio Moreira está dizendo: parabéns, Toninho Silvan, meu amigo, por conduzir bravamente os químicos de Guarulhos, né? E está saudando também ao Nelson e a toda a diretoria. O Jonadab, o doutor Jonadab também está fazendo os comentários aqui, o Luciano Vitor, a Paula Roberta, e muitos outros aqui. Nós queremos agradecer, Silvan, a todos que estão nos acompanhando, e agora com você as palavras finais. Muito obrigado. Eloy, eu acho muito importante esse espaço democrático que você coloca para a sociedade como um todo. Eu quero aqui, em nome da nossa diretoria, agradecer imensamente o carinho que a gente tem recebido de cada um dos trabalhadores, trabalhadoras, das suas famílias, a compreensão que eles estão tendo pela interrupção que nós tivemos que fazer no atendimento à família, nos nossos espaços de lazer. A sede nossa, nós estamos em trabalho interno, não estamos atendendo o público presencialmente, mas estamos intensamente trabalhando, atendendo eletronicamente todas as demandas. Nós temos dialogado muito e tenho recomendado isso como presidente da Confederação a nível nacional, que seja feito pelas lideranças sindicais, laborais, o diálogo permanente com o setor empresarial. Nós temos aí 85%, 90% dos empreendedores desse país, que são empresários que geram emprego e que não estão sendo atendidos pelos governos, nem governos municipais, nem governo estadual, nem governo federal. Eles atendem uma elite do empresariado, tá certo? Nós temos aí as representações que precisam ser ouvidas, nós temos aí todo um universo, nós temos um exército de pessoas que antes eram trabalhadores formais dentro das empresas, nos comércios, serviços, e que hoje são autônomos e que estão sem uma salvaguarda. Uma parte muito pequena está sendo assistida, tem muita propaganda nesse meio e pouca assistência. Mas que Deus continue nos abençoando, sejamos perseverantes, vamos continuar lutando. Um abraço fraterno a todas as lideranças sindicais que convivemos dioturnamente nessa cidade, que possamos juntos comemorar o mês do trabalhador, não só um dia, mas ao longo do mês de maio inteiro, continuarmos firmes, perseverantes, e agradecer muito a você que lidera um grupo maravilhoso, que traz uma esperança, tá certo? Para uma classe muito sofrida, que são os mais necessitados dessa cidade, que carregam essa cidade nas costas e não são vistos, são vistos dias antes do processo eleitoral. Passou o processo eleitoral, são números que são colocados em estatísticas. Nós precisamos mudar, virar essa página. Nós somos um município rico, com plenas condições de desenvolvimento, de fazer justiça social, e o que se vê no dia a dia é uma grande injustiça social. Que Deus nos abençoe e nos proteja.
A direção dos químicos encontra-se toda ela, diretores, tenho certeza, todos nossos funcionários que trabalham conosco intensamente, à inteira disposição, para que a gente construa uma Guarulhos para a população de Guarulhos. Muito obrigado, Silvan, e um 1º de maio com esperança e, ao mesmo tempo, na busca de sair desse sofrimento para todos e todas que nos acompanharam. Muito obrigado. Obrigado a você e a todos.